Olá, meu nome é Débora Rodrigues e meu grupo é composto por eu, por Enzo Cavalcante, por Thales Maia e por Tiago Jan. Nós vamos falar sobre o tema Serviços Ambientais e Recuperação de Áreas Degradadas, com o subtema Estudo de caso de áreas degradadas em São Paulo. A apresentação vai seguir a ordem que está no sumário, começando com 1. A introdução do tema, 2. O objetivo do estudo, 3. A revisão bibliográfica, conceitos e exemplos, 4. Metodologia, 5. Resultados e discussão, e 6. Considerações finais, e 7. Referências bibliográficas. Na introdução, temos que esse trabalho engloba o tema de áreas degradadas e os serviços ambientais que fazem parte do processo de sua recuperação. Além disso, analisa o estudo de caso de áreas degradadas na cidade de São Paulo e suas restaurações como meio de comprovar as teorias e a efetividade nos processos citados. Os objetivos do estudo incluem analisar diversas áreas degradadas na cidade de São Paulo, bem como os serviços ambientais responsáveis por sua recuperação, bem como seus impactos sociais e ambientais, e explicar o processo de degradação e comprovar a importância de serviços ambientais para o país e a sociedade. O Guia de Recuperação das Áreas Degradadas da Sabesp define degradação ambiental como modificações impostas pela sociedade aos ecossistemas naturais, alterando as suas características físicas, químicas e biológicas, e comprometendo assim a qualidade de vida dos seres humanos. Alguns componentes de degradação são a erosão do solo, a alteração na estrutura do solo, decréscimo de espécies de plantas nutritivas e saborosas, o aumento das vegetações anuais e diminuição da vegetação rasteira perene, substituição de espécies de maior porte por espécie arbustiva, declínio do bem-estar dos rebanhos locais e declínio da produtividade primária. Agora, como o estudo de caso é na cidade de São Paulo, ou seja, no ambiente urbano, eu vou explicar o conceito de degradação urbana. Ela ocorre quando o solo perde o seu valor em conceito urbano e não é mais utilizado para construções, se tornando um lixão ou um terreno abandonado. Meu nome é Thiago Jan e eu vou apresentar um pouco sobre a recuperação de áreas degradadas, a legislação por trás desse processo junto com a burocracia, algumas consequências desse processo de restauração e um pouquinho de áreas verdes. A recuperação de áreas degradadas é fundamental para restaurar ecossistemas danificados e garantir a provisão de serviços ambientais essenciais, sobre os quais eu vou falar um pouquinho mais à frente. Os processos de recuperação envolvem técnicas como plantio de espécies nativas, a restauração de corpos d'água, a implementação de práticas de conservação do solo, entre outros. Além de restaurar a funcionalidade dos ecossistemas, ou seja, além de reanimar, de recuperar a vida que estava lá na área, essas ações contribuem para a melhoria da qualidade de vida das comunidades locais, fornecendo benefícios econômicos, sociais e ambientais a longo prazo. O engajamento de diversos atores, desde órgãos governamentais até organizações de sociedade civil, ONGs, é crucial para o sucesso dessas iniciativas de recuperação ambiental. Voltando para o tema de serviços ambientais, também são conhecidos como serviços ecossistêmicos, eles são benefícios diretos ou indiretos que os ecossistemas naturais ou modificados pelo ser humano oferecem para a sociedade e para o meio ambiente. Esses serviços são essenciais para o bem-estar do ser humano, para o funcionamento saudável dos ecossistemas e também não só para a nossa vida, mas também para a vida dos outros seres vivos da área. Entre esses serviços ambientais, que acabam sendo uma consequência direta do processo de recuperação de uma área degradada, a gente quer demarcar mais que os mais comuns que a gente mais vê são a regulação do clima, da qualidade do ar, do ciclo hidrológico, fornecimento de recursos naturais, claro, que você percebe que tem um aumento na biodiversidade, uma melhoria no habitat natural, e também que abre possibilidades para a recreação e o bem-estar da população local, possibilitando mais lazer e mais turismo. Agora eu vou tentar falar rapidamente realmente da parte da legislação por trás do processo de recuperação de áreas degradadas e um pouco da burocracia. O que a gente mais quer demarcar nessa área seria a lei de número 6.938, que foi estabelecida em 31 de agosto de 1981, que ela é realmente considerada a lei mais importante quanto à proteção ambiental no Brasil, porque ela orienta políticas, programas e ações relacionadas à preservação e ao uso sustentável de recursos naturais. Assim, o que a gente mais quer falar dela mesmo seria que o objetivo principal dela é promover o desenvolvimento sustentável, conciliando o desenvolvimento econômico da nossa sociedade com a preservação do meio ambiente à nossa volta. Quanto à burocracia, infelizmente, mesmo que esse processo é um processo muito positivo e que realmente não traz nada negativo pra gente, só benefícios, tem uma burocracia muito, muito grande em volta dele, porque passa por muitos processos, assim, para poder fazer isso de uma forma legal, envolvendo levantamentos, diagnósticos, planejamentos, licenciamento, execução das medidas. Tudo isso acaba demorando tanto que muitas vezes as consequências da destruição e da degradação da área acabam piorando muito e acaba acontecendo que, por mais que a gente faça por fim essa recuperação,
ela vai acabar não mitigando todos os danos. Agora, por fim, eu quero falar rapidinho ainda sobre áreas verdes. O que são áreas verdes? Áreas verdes são espaços de vegetação, como parques, jardins, praças, bosques e outras áreas naturais ou urbanas que possuem uma cobertura vegetal. Essas áreas desempenham um papel fundamental na qualidade de vida das pessoas e no equilíbrio ambiental de uma região, seja uma cidade, um bairro ou até mesmo algo maior, por exemplo, um estado. A maioria das vezes, quando a gente fala isso, a gente quer falar realmente de áreas verdes dentro de uma cidade ou de uma área de estudo. Elas são caracterizadas pela presença de vegetação que pode incluir árvores, arbustos, gramados e outras formas de plantas. Essas áreas desempenham diversas funções muito importantes. Por exemplo, entre os benefícios ambientais que elas proporcionam, dá para falar que elas contribuem para a melhoria da qualidade de ar, justamente por absorver dióxido de carbono, CO2 e liberar oxigênio, ajudam a reduzir a poluição sonora e térmica, além de fornecer habitat e sustento para diversas formas de vidas, aves, insetos, outros animais realmente que dependem das plantas. Entre os benefícios sociais, a gente pode falar que proporcionam áreas de lazer, recreação para as pessoas que moram na área, promovendo saúde física e mental. E para benefícios urbanísticos, que contribuem para o embelezamento e a valorização das áreas urbanas. Então, não só a gente tem benefícios realmente socioambientais, como ainda a gente tem um benefício econômico para a existência dessas áreas verdes. Em contextos urbanos, as áreas verdes em geral desempenham um papel crucial no planejamento urbano sustentável, proporcionando equilíbrio entre áreas construídas e espaços naturais. Elas são essenciais para promover cidades mais saudáveis, resilientes e ecologicamente conscientes. Eu sou o Carvalho e ele fala da metodologia utilizada para o caso que foi estudado. Na pesquisa a qual foi estudada, ela foi altamente exploratória. No caso, eles visaram estudar e analisar o tema das áreas degradadas e áreas verdes de São Paulo. O objetivo da pesquisa é compreender completamente o tema e familiarizar-se com os problemas relacionados. Para o desenvolvimento da pesquisa, logo eles realizaram uma extensa pesquisa bibliográfica como método principal, estudo inicial sobre o conceito de área degradada de São Paulo e suas formas de recuperação e investigação das áreas verdes existentes na cidade. Também realizaram visita nos parques de São Paulo para um melhor entendimento e coleta de fontes para embasar o trabalho. O método utilizou a pesquisa bibliográfica, no qual houve uma série de leituras e estudos para compreender o que são áreas degradadas e como pode recuperá-las, ao mesmo tempo que exploraram áreas verdes já existentes na cidade. Além disso, eles fizeram visitas a diversos parques de São Paulo, familiarizar melhor com eles e tirar fotos para a ilustração do trabalho. Na parte da pesquisa, foi dividida em 3 etapas. Primeiro, foi o estudo sobre o que são áreas degradadas e ampla variedade de projetos que existem para lidar com essas áreas, considerando o impacto delas na cidade. Após isso, foi feita a análise da recuperação de áreas degradadas em diferentes contextos, como mineração e aterros sanitários. Logo após, na última etapa, foi feita a investigação da legislação ambiental, por meio da Política Nacional do Meio Ambiente e órgãos como CISNAMA e CONAMA, além do estudo das áreas verdes já presentes na cidade. Para ser possível apresentar exemplos de áreas degradadas que foram transformadas em belas áreas verdes de São Paulo, foi feita a utilização de fontes com a Política Nacional do Meio Ambiente, além das dificuldades que eles tiveram para obter as informações do processo, até mesmo tentativas de contato com a prefeitura para a realização do mesmo. E para complementar a pesquisa, foi feito visitas aos parques estudados, o que permitiu conhecer melhor os locais e capturar fotos que ajudaram a ilustrar as decorações descobertas. A pesquisa abordou a necessidade de recuperar áreas degradadas em grandes centros urbanos, como o exemplo de São Paulo. Foi enfrentado desafios na obtenção de informações específicas para a degradação urbana. Entretanto, foi encontrado de forma fácil e acessível a legislação no site da prefeitura. O estudo da recuperação de áreas degradadas foi amplamente discutido e teve abundância de informações sobre áreas verdes na cidade. Entretanto, para encontrar detalhes sobre as áreas recuperadas, transformadas em parques, foi a parte mais difícil, pois os contatos institucionais eram limitados em fornecer informações adicionais. No caso, as causas da degradação ambiental são a falta de planejamento urbano associado aos processos econômicos e sociais das cidades, a presença significativa de áreas degradadas oriundas de processos industriais, como antigos galpões devido ao avanço tecnológico e mudanças nas demandas econômicas, o fechamento de minas após o esgotamento das reservas minerais, resultando em áreas degradadas devido à remoção da vegetação e movimentação intensa da terra, o depósito inadequado de resíduos em áreas abandonadas, levando à contaminação do solo e, em casos graves, o lençol freático, empresas que deixam de funcionar ou são desativadas, resultando no abandono de instalações industriais mineradoras e aterros sanitários, e áreas abandonadas representam perda da competitividade do mercado econômico, desperdício de recursos e potencial fonte de problemas ambientais e sociais. São Paulo teve um crescimento significativo na população, passando de aproximadamente 11,25 milhões em 2010 para 11,4 milhões em 2016, tornando-se a maior cidade do Brasil desde os anos 60. A cidade se tornou o principal centro industrial do país, devido à expansão da produção cafeeira no interior paulista e ao papel estratégico como rota entre as plantações de café e o Porto de Santos. A abolição da escravatura levou a um aumento significativo da imigração para suprir a demanda por mão de obra na indústria, resultando em um rápido crescimento demográfico e urbanização. A partir da década de 1940, a indústria substituiu o café como motor econômico principal, transformando São Paulo no maior polo industrial da América Latina. A industrialização gerou desigualdades sociais, com concentração de riqueza e formação de classes sociais, resultando em problemas
como a ocupação ilegal de áreas degradadas e a desvalorização de certas regiões urbanas. Esses tópicos destacam o histórico das áreas degradadas na cidade de São Paulo, relacionando-se ao crescimento populacional, expansão industrial, imigração e desenvolvimento do parque industrial, impactando o ambiente urbano e social da cidade. Olá, me chamo Thales Maia e eu vou apresentar um pouco sobre as áreas verdes na cidade de São Paulo, assim como alguns exemplos e estudos de caso de recuperações de áreas degradadas também da cidade de São Paulo. Para começar com alguns exemplos, nós temos aqui 4 parques da cidade de São Paulo: o Parque Cidade de Toronto, o Parque Ibirapuera, o Parque da Juventude e o Parque Vila Lobos. Todos eles são exemplos de áreas verdes que vieram de uma recuperação de uma área degradada, porém eu só vou me aprofundar sobre 3 deles a seguir. Começando com 2 exemplos de parques que foram recuperadas de um mesmo tipo de área degradada. Os parques Cidade de Toronto e o Parque Ibirapuera eram antes mineradoras. Bom, áreas de atividades mineradoras causam expressivos impactos no ambiente. Por conta disso, a recuperação deve ser realizada antes mesmo de seu empreendimento, o que significa que a organização responsável pela cava de mineração deve se atentar a tomar medidas para que, quando a mineradora for desativada, a área possa ser recuperada e uma área verde possa ser construída em cima da antiga mineradora. No entanto, nem sempre essas medidas são adotadas. Felizmente, esse não foi o caso do Parque Cidade de Toronto e o Parque Ibirapuera. No primeiro caso, houve uma união entre as prefeituras de São Paulo e Toronto, Canadá, além de fundos públicos, e devido a isso, a antiga cava foi transformada no lago que existe no parque atualmente e toda a região foi transformada em uma área verde extremamente grande. Por outro lado, o Parque Ibirapuera, também graças a fundos públicos e a políticas de meio ambiente, foi recuperado e hoje em dia é conhecido como uma importantíssima área de lazer, justamente sendo o parque mais visitado da cidade. Ambos sendo grandes exemplos para recuperação de áreas degradadas de mineradoras, mostrando que sim, é possível recuperar desde que haja o mínimo de medida tomada enquanto elas eram ativas. Em seguida, nós temos o exemplo do Parque Vila Lobos, que antes era um aterro sanitário. O aterro sanitário é um outro tipo de área degradada que possui um processo de recuperação bastante complexo. Apesar deles serem áreas mais preparadas para receberem lixo, muitas vezes falham quando o quesito é proteger o solo da contaminação devido à deposição de significativas quantidades de lixo e a uma não impermeabilização correta do solo ao compactá-lo, tornando uma recuperação difícil e às vezes impossível. O Parque Vila Lobos, no entanto, é o principal exemplo de instalação de uma área verde e recuperação de um aterro sanitário. Ele é localizado na região de Alto de Pinheiros, nas margens do Rio Pinheiros, e é um dos parques mais famosos da cidade, além de ser o segundo mais visitado. O depósito de lixo, antes de se tornar o Parque Vila Lobos, pertencia à Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais do Estado de São Paulo, ou CEAGESP, e chegou a acumular cerca de 500 mil metros quadrados de lixo até 1987, quando houve a execução de 2 decretos estaduais, que estabeleciam que a área deveria ser destinada à implementação de um parque de lazer, cultura e esporte. A proposta foi extremamente bem recebida pelos moradores das redondezas e pela prefeitura. Então, o parque foi construído após um processo complexo de descontaminação e hoje cobre uma área de aproximadamente 732 mil metros quadrados de área verde bem preservadas até hoje, em torno de 230 mil metros quadrados a mais do que um dia já foi acumulado pelo aterro sanitário. O Parque Vila Lobos, então, se tornou um grande exemplo a ser seguido por quaisquer outros aterros sanitários que precisem de uma recuperação de área degradada, pois conseguiu transformar um enorme lixão em um grande parque bem conhecido e extremamente valorizado. O meu nome é Débora Rodrigues e eu vou falar sobre as considerações finais. Aqui nós temos tudo que foi abordado nesta apresentação, como a necessidade de priorizar o bem-estar da população em meio ao desenvolvimento urbano, a reflexão sobre a falta de preocupação da sociedade contemporânea com o meio ambiente e os animais, a origem das áreas degradadas a partir de atividades como mineração, aterros sanitários e complexos penitenciários, o potencial transformador do governo na criação de áreas verdes a partir da recuperação de áreas degradadas, o papel das áreas verdes como instrumento fundamental de lazer e bem-estar, especialmente para a população carente, a importância da recuperação de áreas degradadas no planejamento urbano de qualquer cidade, com ênfase na criação de áreas verdes, a valorização do espaço urbano através da implementação de áreas verdes, a necessidade de fornecer à população opções de lazer escassas nos dias atuais através da criação de espaços verdes, o argumento pela presença de vegetação em contraste com a predominância de estruturas de concreto nas cidades e, por fim, é importante falar do PRAD, que é o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas,
o qual é tratado como um documento que orienta a execução e o acompanhamento ou monitoramento da recuperação ambiental de uma determinada área degradada. E para finalizar, essas são as referências bibliográficas de todas as pesquisas utilizadas para organizar esse trabalho.